Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar a minha experiência. Eu não comprei Bitcoin, vou explicar para você um pouco mais sobre o racional por trás, né? Pelo motivo pelo qual eu não comprei Bitcoin. Então, enfim, se você for novo por aqui, já esmaga o dedão no like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente, trazendo ali um pouco mais da minha rotina, da minha realidade. Uma pessoa normal, que não veio de família rica, uma pessoa que não recebeu nenhuma herança, está em busca ali da sua liberdade financeira. E se você também tem esse objetivo, assim como eu, de viver de renda passiva com seus investimentos, te aconselho que se inscreva no canal para você me acompanhar, pois eu vou trazendo esse conteúdo aqui dia após dia, beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, né? Então hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre, eu quero trazer o motivo pelo qual eu não comprei Bitcoin, tá? Se eu me arrependi, se eu não me arrependi, e o principal, que eu sempre busco trazer dentro dos meus vídeos, independente de qualquer classe de ativo, eu sempre gosto de trazer o racional por trás daquela tomada de decisão, porque para mim é isso que vai agregar para você, vai te ajudar na sua tomada de decisão, né? Que faz você entender de fato e acrescenta para você se você pode estudar aquele ativo, toma a decisão de comprar aquele ativo, não comprar, enfim, eu quero te trazer mesmo mais o que está por trás daquilo, o racional dentro da minha estratégia. Se você não acompanhou nenhum vídeo ainda meu aqui e tudo mais, eu tenho uma carteira de ativo, né, onde aqui eu já tenho algumas classes de ativos, tenho fundos imobiliários, tesouro direto, renda fixa, faço também operações utilizando uma análise técnica, né, onde eu opero 100% gráfico ali, então eu olho o gráfico, faço minhas operações, busco ali boas entradas para surfar ondas ali no gráfico de ações aqui do mercado brasileiro, tá? Então eu tenho já uma certa experiência, né, em operar várias classes de ativo, mas eu ainda não tenho Bitcoin e eu quero te explicar o porquê e também, né, se eu me arrependi ou não me arrependi de não ter comprado Bitcoin. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o ponto no qual eu decidi fazer esse vídeo foi justamente sei lá, há uns 2, 3 meses atrás. Esse vídeo está sendo gravado em maio, né? Há uns 3 meses atrás, quando o Bitcoin chegou mais ou menos nessa região aqui, ó, quando ele chegou mais ou menos nessa região aqui, né, dos 100 mil pontos ali, 100 mil dólares, né, todo mundo se falava em Bitcoin. A gente só ouvia todo mundo, até mesmo as pessoas que eu nem, que estavam na minha rede ali social mais pessoal, as pessoas que eu nem sabia que sabia de investimento ou que investia, todo mundo só falava de Bitcoin e eu ainda assim não comprei, e continuei ali tranquilo, beleza, vi esse burburinho, chamou a atenção, óbvio, você fica tentado, fala, caramba, se eu tivesse surfado essa onda e tudo mais, enfim. Beleza, só que o que aconteceu? Algum tempo depois, sei lá, algumas semanas depois, por vários motivos, né? A ideia aqui não é decidir o motivo, não adivinhar o motivo X, Y, Z. Algumas semanas depois nós tivemos essa queda aqui do Bitcoin, tá? Nós tivemos essa queda aqui, ó. Bitcoin caiu e chegou ali aos 72 mil pontos. Então, ou seja, saiu de 100 mil pontos, 100 mil dólares e chegou ali aos 72 mil pontos. Então, um exemplo só para você entender: quem investiu 100 viu seu dinheiro chegar a 72, quem investiu 1000 viu seu dinheiro chegar a 720. E aí que vem o grande aprendizado. Esses altos e baixos do mercado super fazem parte, né? Inclusive eu já surfei na época da pandemia, eu já investi, então peguei ali boas quedas, né? Tive boas emoções, podemos dizer assim, e eu entendo e tenho essa consciência que o investidor de renda variável isso faz parte. Mas o que eu quero trazer para vocês é o grande aprendizado, que é basicamente o seguinte: quem comprou aqui só porque estava todo mundo falando de Bitcoin, com certeza, quando viu seu dinheiro desvalorizando, quando viu seu dinheiro caindo, a maioria das pessoas saíram e venderam suas posições, porque estava caindo, as pessoas ficaram com medo e acabaram vendendo as suas posições. E aí tá, legal, não entendi, as pessoas venderam, e aí, problema delas, claro, o problema delas. Mas o que eu quero trazer para vocês é, por que o Luan não comprou? Primeiro ponto, galera, eu não tinha estudado ainda sobre esse mercado, não tinha muita consciência sobre esse tipo de ativo, mesmo tendo uma carteira de investimento já diversificada, já ali estruturada, eu tendo uma estratégia muito bem definida, não cabia ainda para mim colocar esse tipo de ativo na minha carteira. Então, por mais que tivesse o Joãozinho da esquina ganhou muito dinheiro com aquilo, por exemplo, para mim não fazia sentido eu colocar essa classe de ativo na minha carteira. E isso eu quero trazer, o objetivo eu estou falando de Bitcoin, mas isso a gente pode trazer para qualquer classe de ativo, não coloque um ativo na sua carteira só porque está todo mundo falando, e mais, né? Isso é uma coisa muito clássica que acontece no mercado. Geralmente, quando está todo mundo falando, é o momento de você não fazer nada, não tomar nenhuma decisão. Geralmente, quando está todo mundo, é muito engraçado isso, porque isso é uma grande realidade. Quando está todo mundo falando, né, para comprar, todo mundo está aí no que, pô, tá crescendo, tá subindo muito, pô, é o momento, o Bitcoin vai explodir, ou qualquer classe de ativo vai explodir. Geralmente é o momento de você esperar mais um pouco. E ao contrário também, quando está todo mundo falando que, pô, será que um exemplo clássico disso são os fundos imobiliários, né? A gente passou por uma fase, e aí aquela questão de taxação e tudo mais, os fundos imobiliários estavam em queda, e a maioria das pessoas estavam com medo, não queria ir, as pessoas não queriam comprar, né? Então você via se falar muito disso, será que é o fim dos fundos imobiliários? Enfim, várias questões, né, sobre os fundos imobiliários, e ninguém queria comprar, porque todo mundo estava saindo, todo mundo estava tirando o seu dinheiro. E agora os fundos imobiliários estão subindo. E aí, com certeza, daqui a pouco, os fundos imobiliários vão estar em alta, e essas pessoas que ficaram com medo, né,
quando eles estavam em baixa, quando estava em baixa, agora vai querer comprar, mas aí acaba, ou seja, tá subindo, tá todo mundo falando que tá no momento bom, as pessoas compram. Tá caindo, tá todo mundo falando que, pô, nasce aquela ideia, né, de alerta, desperta aquele alerta, as pessoas vão querer sair. E o que acontece é o seguinte, o que eu quero trazer aqui, né, de aprendizado para vocês cara, e eu não comprei o Bitcoin, né, um dos motivos pelo qual eu não comprei foi justamente por esse, apesar de eu me sentir, né, eu não me sinto uma pessoa totalmente experiente no mundo dos investimentos, eu tenho um pouco mais de 5 anos, eu acho que apesar de ter passado por crise e tal, por exemplo, teve a crise do coronavírus, teve a crise também agora dos fundos imobiliários, que derreteu ali, apesar de eu ter uma boa parte da minha carteira em fundo imobiliário, mas eu acredito que eu ainda me considero um iniciado, né, não um iniciante, mas um iniciado, uma pessoa ali, não sou um baita experiente, porque para mim o experiente tem mais de 10 anos ali dentro daquele mercado e eu não tenho ainda, beleza? Mas o que eu quero trazer e compartilhar aqui dentro dessa minha experiência se tá todo mundo comprando, tá todo mundo falando para comprar, espera, porque geralmente a oportunidade vem em breve. E aqui no Bitcoin a gente vê esse cenário clássico e claro, todo mundo estava falando para comprar aqui, né? Todo mundo, a compra chegou nesse meu ponto, vai explodir, vai acontecer isso e aquilo, e a gente percebe que logo em seguida a gente teve uma queda brusca aí, caiu mais de 30%. E aí o que eu digo, quem comprou aqui nesse cenário, nessa situação, já está com um lucro muito maior do que quem comprou aqui. Isso aqui é meio que óbvio, né? E um outro ponto o que eu quero trazer também de aprendizado quem comprou só no oba-oba, porque todo mundo falou que comprou, geralmente já vendeu e já saiu dessa posição. E o que eu quero trazer para você também, para a gente finalizar o vídeo e não estender tanto, né? O que eu quero trazer aqui de aprendizado entenda a classe de ativo que você está investindo, né? Então, ou seja, se tu está começando agora e está todo mundo falando de Bitcoin por isso, por aquilo outro, entenda ali os princípios básicos do investimento, sabe? Porque não queira investir achando que vai enriquecer da noite por dia, que isso não vai acontecer. Então, ou seja, estrutura da forma certa, invista da forma certa, né? Queira começar, né, do formato ali. Entendo que é uma reserva de emergência, tem uma reserva de emergência. Antes de pensar em rentabilidade, que geralmente essa classe de ativo ela é muito volátil, então ela tem rentabilidade muito expressiva. Mas antes de pensar em rentabilidade, faça o básico, faça ali o beabá, o arroz com feijão, porque senão isso pode trazer traumas que você nunca mais pode investir. Como assim, Luan? Na maioria das pessoas que falam, bolsa de valores não é bom, bolsa de valores faz as pessoas perderem dinheiro, geralmente a pessoa que ela entrou no momento onde estava todo mundo falando para comprar um determinado ativo, logo em seguida aquele ativo, né, que ela comprou caiu muito, ela sem preparo, sem o preparo psicológico, sem ter uma mente blindada, e ela estava em busca só daquele resultado, ela acabou vendendo a sua posição e saindo. Então, o que eu quero trazer hoje, eu estou falando do Bitcoin que eu não comprei de fato, e bem provável que eu comece a investir nele a partir agora de junho. Eu vou começar a investir através de ETF, porque agora eu já tenho conhecimento melhor, agora eu já tenho ali mais know-how sobre aquilo, então eu vou colocar meu dinheiro ali e vou conseguir dormir tranquilo. Não adianta tu colocar teu dinheiro numa classe de ativo, vou comprar Bitcoin, que tá todo mundo falando, mas tu acorda ansioso, vai dormir ansioso, será que aquilo vai subir, será que aquilo vai cair? Não adianta, que você não vai ter paz e não vai conseguir levar aquilo por um prazo maior, porque é isso que vai fazer toda a diferença, sabe? Então, enfim, esse vídeo eu quis falar sobre o Bitcoin, sobre a minha experiência, mas eu tenho certeza que isso pode agregar muito para você, e você como investidor, você como investidor, todo tempo vai parecer que existe a oportunidade do século e você precisa correr para pegá-la. Mas não, calma, tenha paciência, porque sempre vai ter oportunidade. E se você não consegue controlar suas emoções para esperar os melhores momentos, e muitas das vezes o melhor momento, não estou falando para o mercado, o melhor momento para você, que isso que é a grande questão. Porque às vezes está todo mundo falando sobre Bitcoin, mas eu não estou preparado para investir em Bitcoin agora, então eu vou esperar. E aí quando chegar amanhã, todo mundo vai falar de uma outra classe de ativo e o Bitcoin está esquecido, podemos dizer assim, mas eu já estou preparado para investir em Bitcoin, agora sim eu vou lá e compro. Então é muito sobre a questão dos investimentos, a mentalidade dos investimentos, é muito mais sobre você do que o mercado, do que o influencer, do que o XYZ fala para você fazer. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga dando like, se inscreva no canal. E de verdade, eu estou trazendo algo para você aqui do fundo do meu coração, que é algo que eu queria muito ter aprendido quando eu comecei a investir. Logo assim que eu comecei a investir, eu comprei um fundo imobiliário que eu perdi R$3.000 nesse fundo imobiliário. E qual foi um dos motivos? Foi justamente isso, todo mundo falando, compra ali, compra aqui. Eu fui nessa onda sem entender, sem ter clareza, sem ter uma carteira de investimento estratégica, sem estruturar ali meus investimentos. Acabou que eu perdi R$3.000 e na realidade eu perdi esse dinheiro, né, falando de espécie, mas só que eu tive grandes aprendizados e um deles foi esse, que tá todo mundo falando, geralmente é o momento de você aguardar e esperar o melhor momento, não só para o mercado, mas o melhor momento para você investir naquela classe de ativo. Fechado? E coloca aqui nos comentários, você já investe em Bitcoin, mas investe com consciência ou só comprou Bitcoin porque tá todo mundo falando sobre isso? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!